Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos conhecer a estrutura de controle if. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha função saudação, então, é criar aqui uma variável chamada hora e vou atribuir aqui um valor manualmente. Conforme a gente for desenvolvendo a função e no final, quando ela estiver completa, a gente vai pegar, obviamente, essa hora aí automaticamente. Bom, a estrutura de controle aí if se inicia com o próprio nome if e significa se. Então, se, vou colocar aqui entre parênteses e aí eu vou colocar uma expressão. Basicamente é o que? If, se a minha expressão aqui for aceita, ou seja, for satisfatória, então eu entro aqui no bloco dela, ou seja, entre chaves aqui. Então, nesse primeiro momento, eu vou perguntar aqui no if, então, if, a minha condição, se a minha hora for maior ou igual a zero, então ela vai ser satisfeita. Eu vou entrar aqui no bloco e fazer alguma ação. Eu não vou criar aqui uma aula para falar aqui de operadores. Por exemplo, eu utilizei aqui o operador de maior, ou seja, esse símbolo aqui de maior. O menor é o contrário, tá? Então, dá um Ctrl Z aqui. Existem diversos operadores, mas os operadores, principalmente os operadores lógicos, eles costumam gerar bastante confusão. E como nós vamos utilizar diversas vezes e ao longo de todo o curso você vai utilizar posteriormente na sua vida de programador, eu prefiro te mostrar na prática esses operadores e conforme a gente for utilizando, eu vou, como neste primeiro momento, já falando o que cada um vai fazer. Então, sinal aqui maior ou igual a zero. Então, dentro do meu if aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada saudação e vou atribuir aqui o valor boa madrugada. Se eu venho aqui e salvo, perceba que nada acontece. Bom, e se você já percebeu, quando eu tenho uma variável, aqui no caso do VSO, que não está sendo utilizada, ela fica aí com a tonalidade mais clarinha, como é no caso aqui, nosso parâmetro limite aqui. Então, eu vou colocar aqui a minha variável saudação criada como retorno aqui no lugar dessa mensagem estática aqui. Então, vou colocar aqui saudação. Agora, se eu salvar, perceba que eu já tenho ali a mensagem nova de acordo aqui com o horário. Por quê? Essa minha condição aqui, ela sempre vai ser aceita porque qualquer número vai ser maior ou igual a zero, desde que ele seja positivo. Mas se eu venho aqui e coloco um valor negativo e salvo, perceba que eu tenho um erro ali de que a variável saudação ela não foi definida. Por quê? Eu estou dando retorno nela aqui, porém, ela só existe aqui dentro do bloco if. Então, ela só vai existir se a minha condição aqui for aceita. Eu vou voltar aqui o valor para 5, valor inteiro. Vou deixar desta forma por enquanto. Bom, no comando if, eu posso colocar tantas quantas expressões eu quiser para que seja satisfeito aí essa minha condição. No meu caso aqui, eu só tenho uma condição, mas eu posso colocar outras. Como que eu coloco outras? Através de operadores lógicos. Então, eu posso utilizar aqui o operador, por exemplo, e posso definir outra expressão. Por exemplo, a minha agora hora, eu quero que seja atendida se ela for menor ou igual a 5. Perceba que agora eu tenho duas expressões. Então, a minha condição vai ser aceita desde que o número da hora que eu informar aqui estiver entre 0 e 5. Então, salvando agora, perceba que eu tenho o mesmo resultado, porém, se eu colocar o número 6 agora, está fora da minha condição aqui, e salvar, perceba que eu vou ter então o erro de variável aí indefinida. Bom, e como eu resolvo então o problema da variável indefinida aqui? Bom, eu vou criar aqui abaixo da hora essa variável saudação, só nesse primeiro momento. Eu vou atribuir aqui o valor de string. Tá? Você tem que atribuir o valor que você espera que seja retornado aqui, tá? Então, agora, se eu salvar, perceba que eu não tenho mais o erro de variável indefinida, mesmo a minha condição não sendo aceita aqui.
Ah, mas se eu venho aqui e coloco, por exemplo, agora o valor 3, está dentro aqui dessa condição. E se eu vier aqui salvar, perceba que me é exibido ali o resultado. Além disso, eu posso ter tantos quantos ifs eu quiser. Por exemplo, eu tenho esse if que tem essa condição. Abaixo dele eu posso criar outro if. Então, simplesmente copiei e colei aqui abaixo. E posso criar aqui, então, outra condição. If, se a minha hora for maior ou igual, por exemplo, a 6, e a minha hora for menor ou igual, por exemplo, a 12, então eu vou dizer aqui na minha mensagem, saudação, que então é bom dia. Salvo, perceba que continua igual, mas se eu venho agora na minha hora, coloco, por exemplo, o valor 8, já está atingindo aqui esse outro if, salvo, tenho ali bom dia. Se eu coloco, então, 2, boa madrugada. E aí você pode ir criando tantos quantos ifs você quiser e fazendo os testes lógicos aqui também, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima aula.